Vou contar um pouco da minha história aqui brevemente. Eu nasci numa cidade do interior de Minas Gerais, chamada São Gotardo. Na época, lá devia ter por volta de 20 mil habitantes, alguma coisa do tipo. Hoje está maior um pouco, deve ter uns 40 mil por aí, não sei. Mas nessa época, voltando um pouco atrás, antes mesmo de nascer, para entender um pouco da minha origem, eu tenho o meu pai, minha mãe nasceu numa currutela próximo a Patos de Minas, que se chama Major Porto. Você sabe o que é currutela? Quem sabe o que é currutela? É tipo uma roça que parece cidade. Exatamente, naquele lugarzinho onde você vê que não tem nem asfalto, aquela cidadezinha bem... Sabe aquela cidadezinha que você passa no meio da estrada que você não sabe nem se é uma cidade ou um vilarejozinho? A minha mãe nasceu em um vilarejozinho assim, uma currutela, chamada Major Porto, uma família de 5 irmãos, ela cresceu de forma muito simples. Meus avós não queriam nem que ela estudasse, falaram, não, você é mulher não precisa estudar não. Que bobagem é essa? Mulher tem que estudar. Ela teve que, para fazer a escola, se formar no ensino médio, ela teve que passar por desafios. Se mudou para Patos de Minas durante a adolescência para poder terminar os estudos básicos. Meu pai, ele nasceu em uma fazenda, também no interior de Minas Gerais, uma currutela, lá nas Guaritas, numa currutela de São Gotardo. Então imagina, se São Gotardo já era pequeno, imagina uma currutela de São Gotardo. E na época que ele nasceu, também com muitos desafios, vocês devem lembrar disso, de histórias dos seus avós, provavelmente, que era comum ter muitos filhos, bem antigamente, numa família com 11 irmãos. A minha avó não tinha nem condição de poder criar todos os filhos, para vocês entenderem um pouco da situação que ele vivia. Ele teve que sair de casa muito cedo, com cerca de 15 anos de idade, ele teve que sair de casa para poder sobreviver praticamente. E é interessante, eu vou compartilhar um pouco dessa história, do meu pai também, que ele conta que a minha avó chegou para ele e apontou para um rapaz que estava capinando o lote. Falou assim, ó, você tem que sair daqui, porque senão, você está vendo ali aquele rapaz? Você vai se tornar aquele rapaz, sai daqui, não fica aqui não. Parece duro isso, e foi duro para ele como criança ouvir aquilo, como adolescente ouvir aquilo. Só que ele teve que sair, pegando carona de carroça, e eu estou compartilhando essa história, minha avó fez isso porque era o melhor que ela queria dar para ele. É difícil entender aquilo, até meu pai carregou essa dor durante muito tempo. Hoje ele entende que foi a melhor coisa que a minha avó fez por ele. Porque, imagina, teve pessoas que ficaram lá, que se tornaram aquele rapaz, entre aspas, que estava capinando o lote. E o meu pai, ele tinha um sonho de ser produtor rural. Os dois, meu pai e minha mãe se casaram, família muito simples. Eu nasci quando bem criancinha assim, ainda estava fazendo uma casinha bem pequenininha, cheio de areia. Eu lembro que dormia no chão, todo mundo, e era assim que a gente vivia, mas com muito amor. Muita simplicidade, mas muito amor. Isso eu tenho que agradecer muito. Eu tive muito amor dentro de casa. Eu sei que nem todo mundo teve esse privilégio. E lembra de falar sobre aqueles níveis de desigualdade? Que verdadeiramente eu acredito nisso. Não tem a ver com condição social só. Tem muito mais a ver com quais os princípios, o conhecimento, o know-how, aquilo que você teve. Isso é a maior desigualdade social. Meu pai, ele tinha um sonho de ser produtor rural. Ele trabalhou de boia fria na fazenda. E a minha mãe, para poder ajudar, ela dava aulas particulares dentro de casa para crianças. Minha mãe, cheia de luz, quem conhece ela sabe disso, ela é muito cativante. E eu tive muito inspiração dos meus pais nessa época de acreditar que as coisas eram possíveis. Por quê? Porque eu vi a evolução dos meus pais. Eu vi o meu pai, com o sonho dele de ser produtor rural, sair de boia fria a se tornar gerente da fazenda que ele trabalhava. Ou seja, não eram as condições que ele vivia. Eu vi meu pai
tentando plantar para ele e perder tudo. Ele perdeu tudo. Então eu vi ele quebrar literalmente, mas ao mesmo tempo eu vi a minha mãe trabalhando para ajudar nas contas de casa. E eu pensava, cara, é possível conseguir fazer qualquer coisa. Porque passou-se uns anos, eu vi depois meu pai se tornando produtor rural e o negócio dele começou a crescer pra caramba. Eu vi minha mãe começando a trabalhar numa loja, se tornar sócia da loja, comprando a loja, ela comprando outra loja. Eu vi isso acontecendo da minha infância para a minha adolescência. Então eu tive referências muito fortalecedoras. Eu acho que uma das coisas que mais contribuiu para o meu crescimento não tem nada a ver com condição financeira, porque tem pessoas que me conheceram quando eu tinha 20 anos de idade. Quando eu tinha 20 anos de idade, o negócio do meu pai já tinha prosperado. Mas quem me conheceu nesse processo, sabe, consegue entender mais disso que eu estou falando. Porque eu vi o crescimento dos meus pais e o que acontece? Se o meu pai estava prosperando, ele se tornou produtor rural, o negócio dele estava só crescendo naquela época. Ele chegou a ter mais de 100 funcionários e o negócio continuava crescendo, ele já tinha definido o que o Romano ia fazer da vida dele. Imagina isso. Quando eu estava com 17 anos, o negócio dele foi a época que estava mais, vamos colocar aqui o ponto de inflexão, que é aquele ponto onde você percebe que vai dar certo. E aí fala, é agora que eu já sei o que o Romano vai fazer. E eu estava desesperado, porque era a última coisa que eu queria fazer, era trabalhar lá na roça com meu pai. E tudo bem, eu sei que tem gente que vai amar trabalhar na roça. Meu pai ama, meu pai ele é apaixonado com o agronegócio. Só que eu olhava para aquilo e falava, nossa, mas isso aqui parece que eu estava indo para o martírio da minha vida quando eu chegava lá para trabalhar na roça. Eu trabalhei pra caramba, meu pai me colocava para trabalhar plantando, limpando os negócios. Eu trabalhei de boia fria lá no negócio do meu pai pra caramba. E eu odiava isso. Talvez justamente por ele ter me colocado em vários serviços ruins lá para fazer, eu olhava aquilo, o que eu lembrava na minha infância? Meu pai me levava para a roça, alguns dias, eu pensava, cara, roça, entre aspas, é o problema, porque aí lá eu não posso brincar, lá eu tenho que trabalhar, lá eu talvez criei algumas memórias e hoje eu honro muito isso, porque eu sei que foi isso que proporcionou muito do que eu tenho hoje, muito do que a minha família construiu, só que não era o que eu queria para a minha vida. E se você não sabe o que você quer, alguém vai acabar escolhendo por você. Aos 17 anos, eu passei na faculdade de administração não porque eu queria fazer faculdade. Eu não tinha muito essa ideia de fazer faculdade, não. Eu só passei para me ver livre de ter que trabalhar na roça com meu pai. Senão eu pensava, cara, Deus me livre de ter que ficar aqui trabalhando todo dia num negócio que eu não quero. E aí eu fui. Só que ao mesmo tempo, o meu pai falava, cara, você tem que fazer alguma coisa, esse negócio aí, não sei se vai dar em nada, não. O meu pai, ele é muito prático, ele nunca foi desse negócio assim, de a importância de fazer a faculdade. Meu pai era um cara muito prático, ele é muito empreendedor. A minha mãe também é muito empreendedora. Então eu tive esse facilitador, eu acredito. Por isso que talvez eu nem estivesse preocupando em fazer uma faculdade. Eu fiz a faculdade literalmente para pensar em fugir. Até que, 2 anos depois que eu estava fazendo administração, e eu honro tudo que eu aprendi, só que eu falei, cara, eu estava tão perdido que eu não estava sabendo o que eu ia fazer com aquilo ali, aquelas informações. Quem já sentiu isso? Parece que você está indo para a faculdade, mas você não sabe o que é aquilo, o negócio, as coisas estão só acontecendo. Aí eu cheguei e falei, cara, vou mudar de curso. A minha irmã foi fazer psicologia. Olha que curioso isso. E eu gostava muito de ajudar pessoas. Eu criava projetos, eu ia dar palestras em locais assim, eu criava projetos. Só que não tinha nada a ver com a faculdade. Aí eu falei, cara, vou fazer então. A minha irmã conversou, vamos. Eu fui fazer psicologia. Aí, dentro da faculdade de psicologia, vou até mostrar uma foto aqui para vocês. Vocês conseguem ver ali? Esse rapaz aqui sou eu, ó. Esse rapaz aqui da foto sou eu. Só mudou o cabelo. Aqui, ó. Essa foto aqui é uma foto de 2012. O que aconteceu nesse dia? Lembra de falar
que o propósito para cada pessoa pode ser algo diferente, eu perguntei para essas pessoas, cara, o que é uma coisa que vocês gostariam muito de ver acontecendo na sua vida? E era muito simples o que aquelas pessoas traziam. Era muito simples de qualquer pessoa poder realizar. Sabe, era uma coisa tão simples. Era assim, eu gostaria de poder pagar um almoço para os meus pais. Eu gostaria de poder dirigir um carro. Eu gostaria de ter um violão. Era uma coisa simples. Eu peguei um rapaz, esse rapaz aqui, ó, ele me chamou a atenção, porque o sonho da vida dele era dirigir um carro. Só que, nossa, Romani, mas isso não é muito simples? Só que ele é completamente cego. Então imagine o quão mais desafiador é para ele. E segundo ponto, ele não tinha nenhum familiar que tinha um carro. Ele é de uma família muito pobre, ele não conhecia alguém próximo que tinha um carro e ele não enxerga. Então o desafio para ele não era tão simples. O que eu fiz? Cara, eu não preciso mudar o mundo inteiro, mas eu consigo começar com uma pessoa. No outro dia eu peguei o carro do meu pai, fui para a escola, fui fazer essa apresentação e só para vocês saberem, tá vendo que eu tô com um crachá aqui? Esse crachá é da minha faculdade de psicologia. Eu chegava na escola e falava que era um projeto da psicologia. A universidade nem sabia que eu estava fazendo isso. Não tinha nada a ver com o projeto da universidade. Eu pegava o crachá só para facilitar, para que algumas pessoas deixassem mais facilmente eu poder desenvolver o projeto. Mas a universidade não tinha nem noção que aquele projeto estava acontecendo. Era só uma porta de entrada. E eu vivi muito isso. É rápido, aprende rápido. Muita gente fala, não, mas você é louco, você vai fazer isso? Cara, eu sou daquele tipo de pessoa, imagina isso. Sei lá, se a gente estiver gravando ali na entrada do hotel, primeiro eu vou gravar, se o cara falar não pode, aí eu paro. Tudo bem, mas eu não sou do cara que fica assim, não, deixa eu lá ver, não sei o que, não. Aí ele pode falar não, e talvez ele nem se importasse com aquilo. Então, é rápido, aprende rápido. E outra, se a universidade chegasse e falar não pode, eu pararia. Mas eu iria sem o crachá. Eu pararia de usar o crachá só. Aqui, ó, eu levei ele para dirigir. Esse rapaz que eu levei para dirigir, cara, ele ficou muito feliz. Eu coloquei ele do meu lado. Ele saiu dirigindo o carro. Ele não sabe nem que carro que é. E para ele foi fantástico. Ele ficou muito feliz e ele sentiu assim vivo de uma forma que ele foi contar e ele falou assim, nossa, mas será que as pessoas vão acreditar em mim quando contar? Eu vou chegar lá em casa, nem vou falar não, vocês vão achar que eu tô doido. Ele falava sobre isso. Mas eu vou te dizer que a felicidade não era só dele. Eu estava muito bem. Isso me fazia bem. Quem se sente bem ao ajudar o próximo? E outra, isso daqui não tem a ver com ser terapeuta não, gente. Porque às vezes, quando olha para o movimento transformacional, hipnose transformacional, algumas pessoas pensam, cara, eu tenho que ser terapeuta. Não necessariamente. Você é um ser humano. Um ser humano que pode fazer o bem para outro ser humano. Isso te faz um empresário melhor, isso te faz um filho melhor, um pai melhor, isso te faz conseguir prosperar você com você mesmo. E esses projetos, para vocês entenderem melhor, eu fiz isso em todas as escolas da minha região, várias e várias vezes, em vários centros, e o negócio começou assim, cara, Romani, de vez em quando aparecia, vem cá, dá uma palestra aqui na minha empresa. Às vezes eu ouvia isso, e eu era tão, entre aspas, doente com esse negócio, que onde tinha 10 pessoas ou mais para me ouvir, eu ia. Ou seja, eu chegava e falava assim, cara, tem um negócio assim, posso ajudar tal, e se juntava 10 pessoas na casa de alguém, eu ia na casa dessa pessoa para poder falar sobre desenvolvimento humano, transformação de vida, hipnose transformacional e assim por diante, essa metodologia. Olha isso daqui, vocês estão vendo essa foto? Eu estou compartilhando essa foto para vocês entenderem essa questão do propósito dentro da gente. Isso daqui foi numa cidade que chama João Pinheiro, ela fica, não sei quantos quilômetros exatamente, mas deve dar ali umas 2 horas de viagem mais ou menos, lá de Patos de Minas. Então, eu gasto gasolina para chegar até lá, eu gasto gasolina para voltar, eu gasto para comer alguma coisa. E sabe quanto que eles me pagaram para estar aqui? Nada.
Mas eu queria estar lá. Na hora que eles falam, cara, vem aqui que tem gente precisando, que eles vão amar ouvir isso daí. Isso, sabe quem que arrumou essa palestra que vocês estão vendo ali, que é uma garotada toda? Quem arrumou foi esse colega meu aqui, ó, chama Francisco. Ele mora em João Pinheiro, ele era meu colega de universidade, ele falou, cara, você tem que fazer isso lá. Isso aqui é na casa dele. Ele juntou uma galera, eu fui lá, isso me deixa bem, isso faz... Eu recebi mensagem de pessoas que tiveram em eventos como esse, falando, cara, você transformou minha vida. O rapaz montou um lava-jato, que esse lava-jato, que foi dando certo, ele conseguiu, hoje ele sobrevive disso, era um menino desses assim, ó. Ele falou, cara, eu tô querendo fazer um dinheiro, o que você acha? Me dá umas ideias aqui. Aí ele falou, o que você faz? Ele, não, eu lavo o carro do meu pai. Então por que você não ganha dinheiro fazendo isso? A gente começou essa conversa, ele montou um lava-jato por causa de uma conversa que teve assim, ó. Eu tô dando esses exemplos aqui, mas vocês podem ter certeza que talvez alguém que você já conversou, você transformou a vida dele e nem sabe disso. Eu te falo porque esse rapaz do Lava Jato, eu só mencionei ele aqui porque eu encontrei ele recentemente, eu vi ele com o Lava Jato. Eu nem sabia que isso tinha acontecido. Eu estou dando esse exemplo, quantos outros e quantas pessoas que passaram, que continuaram levando isso adiante. Ia nas aulas de yoga da Lorena, ali, como vocês podem ver, ó. Aqui, gente, fazia palestras até quando não tinha quase ninguém para... Isso aqui foi uma viagem, eu fui para Uberlândia para dar uma palestra e o pessoal falou, não, vai ser legal. Se tivesse 10 pessoas, eu ia. Não estou falando que precisa fazer isso desse jeito loucamente só, não. Mas isso daqui estava, obviamente faltando uma coisa. Porque a conta não fecha. Eu ia dar a palestra, eu gastava com gasolina, com alimentação, não recebia nada e eu tinha que trabalhar em outro lugar, por quê? Porque eu não tinha como ter renda para poder viver. Veio forte essa ficha de ambição aqui. Sabe quem foi a pessoa que mais me ajudou com essa ficha de ambição? E olha o quanto o poder do óbvio não tem a ver com saber só. Você tem que cair, vir aquele insight. Meu pai me falava isso a vida inteira. Meu pai, ele morria de medo de eu virar meio que aqueles hippies assim, ó, sabe? Porque meu pai é mais duro, assim, meu pai, ele sempre falou, cara, você tem que ter ambição, e brigava comigo pra caramba e tal. Mas eu entendo mais ele hoje. Mas eu não dava ouvido para ele. Agora, uma pessoa que eu dei ouvidos em relação a isso, que me transformou muito, foi aquela moça que tá ali, ó, mexendo no computador, a Lorena. A Lorena me ajudou muito nesse processo de entender o meu valor de tal forma que eu pudesse cobrar por aquilo e que isso poderia ser realmente uma profissão para mim. Aqui, ó, eu gosto de trazer esse conceito, ambição e contribuição. Ambição é diferente de ganância. Ambição, eu quero mais e melhor. Ganância, eu quero só para mim. Ambição é um sentimento completamente diferente. É um sentimento que te faz bem, que faz bem para o mundo. Se eu não tivesse desenvolvido essa ambição, esse projeto ia acabar. Você pode ter certeza. Eu até que sustentei ele por muitos anos, se for olhar. E outra, o que me preparou para conseguir ter resultados muito sólidos num tempo interessante, foi até que bem rápido, justamente todos esses erros que eu tive lá atrás. Justamente ter feito várias e várias... Eu lembro de um dia que eu fechei uma palestra por R$6.000 e aí, na faculdade, um professor falou assim, olha, mas que sorte, como é que ele pega um negócio desse? Esse menino aí, não sei o quê. Olha que sorte, lembra do que eu falei no início? Sorte se cria. Sorte se cria. E olha que interessante. É como se não existisse bastidores. É como se ele não viu todas essas palestras anteriores, ele não viu que para poder fechar aquela palestra por R$6.000, antes eu peguei 100 empresas na minha região, eu listei todas as 100, eu liguei uma por uma, apresentando o meu trabalho. Na primeira
O cara nem me ouvia, ninguém queria, eu ligava de novo, parecia um doido fazendo aquilo inicialmente. Mas eu fui aprendendo o processo. Eu conseguia negociar com a... Você acha que na primeira negociação eu estava igual depois de 100 negociações? Eu já entendia mais o que a empresa precisava. E além disso, quando eles fizeram, eles fecharam 2 palestras, 6 mil. Eu cheguei lá, a moça pegou e foi conversar, foi em Uberlândia. Na hora que ela foi conversar comigo, conversou por telefone, beleza, gostou, ela pediu para que eu fosse até a empresa antes de fechar. Sabe o que ela fez? Por que ela me pediu para ir até a empresa? Ela só queria me ver. Ela chegou lá, conversou comigo, literalmente, 1 minuto, acho que não deu nem 1 minuto. Falou, não, tá fechado. Mas olha que interessante, o quanto esse processo, porque se eu chegasse, aquele mesmo rapaz aqui, ó, ela não teria me contratado. Estão entendendo? Eu tive que me desenvolver durante a jornada. Eu tive que errar, eu tive que aprender. A causa do movimento transformacional, da hipnose transformacional. Vocês sabem que hipnose transformacional não é simplesmente hipnose. É um estilo de vida, é uma filosofia de vida. Vocês que acompanham esse trabalho, vocês sabem disso. Hoje, a depressão já é a doença que mais incapacita pessoas no trabalho. A ansiedade, só aqui no Brasil, atinge cerca de 20 milhões de pessoas diagnosticadas. Isso são pessoas que estão com diagnóstico, em tratamento. Imagina quantas pessoas podem ter transtorno de ansiedade que não estão diagnosticadas. Então tem muita gente precisando de ajuda. Dores crônicas, tem um estudo sobre dores crônicas que 37% da população brasileira sofre algum tipo de dor de forma recorrente. Pode ser uma enxaqueca, pode ser algum tipo de dor nas costas e assim por diante. Você quer ver isso daqui? Quem aqui tem algum tipo de dor e frequentemente sente, de tempos em tempos, sente essa dor? Seja uma dor de cabeça, seja uma dor nas costas, seja uma dor no pé. Vocês estão vendo isso? Viram o número que eu falei? De 37% aqui dentro da sala. E aqui tem várias dessas dores que é possível poder ajudar essas pessoas. É possível transformar a situação de muita gente por aqui. Ou melhorar, transformar relacionamentos. Hoje, o número de divórcios, o número de pessoas que brigam de forma recorrente no relacionamento vem aumentando cada vez mais. E o movimento transformacional trabalha justamente com essa ideia. Aqui eu trouxe alguns tipos de questões onde a hipnose transformacional, esse movimento transformacional pode trabalhar na ressignificação. Mas se você olhar para o mundo é construído por pessoas. E nossa missão não é transformar pessoas para fazer do mundo um lugar melhor? Corrupção, violência, desemprego, educação, saúde, desigualdade social. Na minha visão, todos esses problemas têm a ver com mentalidade, têm a ver com pessoas. Corrupção. Se você pega uma pessoa corrupta e muda simplesmente a maneira de pensar, a forma pela qual ela interage com o mundo, consequentemente você percebe os comportamentos dessa pessoa mudando, os resultados mudando. Não teria problema de corrupção se houvesse mais pessoas indo para um próximo nível de consciência. Não teria problema de violência se as pessoas se transformassem em pessoas melhores. A violência acontece justamente por questões de mentalidade. Houve um estado de hipnose construído onde o roubo, a violência parecia mais natural para algumas pessoas. Desemprego. Romane, mas desemprego, eu posso garantir para você que isso tem mais a ver com mentalidade do que qualquer outra coisa. Eu garanto para vocês, se eu tivesse, imagine isso, se hoje eu tivesse desempregado, eu aposto com você que eu conseguiria muito rapidamente algum trabalho para conseguir me desenvolver ali. Está dentro de mim, não está fora. Eu crio oportunidades. Anota essa frase, sorte se cria. Anota essa frase, sorte se cria. Por quê? Existe muito aquela ideia, nossa, mas o fulano deu sorte.
Não existe sorte para quem não enxerga a oportunidade. Nesse exato momento, pode ser que existe alguma grande oportunidade para algum de vocês. Só que nem todo mundo vai estar preparado para enxergar aquela oportunidade da mesma forma. Para mim, a maior questão da desigualdade social não tem a ver com a desigualdade financeira. Aquilo é só um sintoma da desigualdade de conhecimento, de know-how, de habilidade, de ter algo que você pode saber. Inclusive, a saúde. A maior parte dos problemas de saúde poderiam ser evitados. Se você pega uma pessoa que está com uma doença hoje, ela é um sintoma de um estilo de vida. Na maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, se você pega uma pessoa, nossa, mas ele adoeceu. Se você olhar o estilo de vida dele, as chances são enormes de que o estilo de vida dele ajudou na construção da doença. É 100% das vezes? Não, mas você percebe que tem um grande impacto. Dificilmente você percebe uma pessoa, do nada ali, ela pegar algum tipo de doença se ela era um cara saudável, um atleta, é muito mais difícil. A saúde acaba sendo um reflexo dos comportamentos, o reflexo da mentalidade. E não estou dizendo que você precisa ser perfeito em tudo, não. Eu estou dizendo que nós podemos ser melhores. E que começa dentro de nós, não fora de nós. Nós não somos o sintoma de algo. Nossa causa é fazer do mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Em 2015, o Instituto Romani nasceu como empresa. Ele já existia antes, mas o CNPJ nasceu em 2015. Em 2016, nós apresentamos nas Olimpíadas Rio 2016. Essa aqui é uma foto, para vocês verem lá. Tinha incontáveis pessoas, eu não consigo contar quantas pessoas tem lá. Aqui, ó. Desde então, ministramos turmas presencialmente, mais de 100 turmas que eu ministrei. Aqui, algumas fotos, como essa foto maravilhosa aqui que vocês estão vendo. Em 2019, fomos a primeira instituição de hipnose a se apresentar na Universidade de Harvard. Vocês já viram aquela fotinha ou videozinho? Nós fomos a primeira instituição de hipnose a se apresentar na Universidade de Harvard. Em 2020, nasce um movimento transformacional. Imagina, veio a pandemia. Romani, o que você vai fazer? Muita gente teria fechado o negócio, muita gente fechou o negócio. E não estou dizendo que foi fácil. Eu estou dizendo que onde existe problema, existe oportunidade. Se vem um problema novo, existem soluções novas. Onde está a oportunidade? Se a oportunidade não estava nos eventos presenciais, ela estava na internet. Nós começamos a trabalhar através desse movimento transformacional na internet. Eu vou te falar uma coisa que é muito legal. Me surpreendeu positivamente, porque o resultado online eu achei até melhor no longo prazo, porque tem como a pessoa ver, rever. Hoje nós somos mais de 2.500 membros nesse exato momento. As chances são que nós podemos terminar esse ano com 5.000 membros, dependendo de como for as coisas. Olha que legal. A minha visão, hoje nós estamos com 2.500 membros, tem mais ou menos 10, 11 meses ali, que foi lançado oficialmente o movimento transformacional. Se nesse início foi possível fazer esses 2.500, o que você acha? Que vai ficando mais fácil ou mais difícil para poder fazer de novo? As chances são que fica mais fácil porque eu sei, está dentro de mim, não está fora. Eu entendi o processo. Se eu tivesse começado zero de novo, eu conseguiria fazer isso aqui tudo de novo. Romani, mas isso aí só é possível porque você tinha dinheiro. Gente, para vocês entenderem a situação do que aconteceu. Veio a pandemia. Eu estava até o meio do ano sem faturar praticamente. Então, se você for olhar, eu pagando funcionário, colaboradores, um custo alto para fazer o negócio girar. Então, se você for olhar, existe um fluxo de caixa, toda empresa sabe disso. Nós colocamos 2.500 membros no movimento transformacional porque vocês acreditaram nessa missão. Porque eu sabia, olha, tem uma oportunidade, tem pessoas que também vão querer levar o bem, tem pessoas que vão poder ir para o online,
Vamos trabalhar isso? E junto é muito mais fácil, junto é muito mais sustentável crescer. Eu não consigo mudar o mundo sozinho, eu preciso de parceiros nessa missão. Quem aqui já ajudou pelo menos uma pessoa depois do movimento? Opa! Vocês estão entendendo isso? Eu não conseguiria ter chegado nessa pessoa que você chegou. Não para em mim. Isso eu acredito que é fazer do mundo um lugar melhor, uma pessoa de cada vez. Eu não preciso pensar, cara, o universo inteiro tem que mudar. Se você está melhor do que você estava ontem, você está fazendo do mundo um lugar melhor. Eu acredito muito nessa ideia. Alcançamos centenas de milhares de pessoas em nossas redes sociais todos os meses. Todos os meses, se for olhar pessoas que passam pelas redes sociais, são centenas de milhares de pessoas. Tem meses ali que chega a bater mais de 1 milhão, dependendo. Porque, por exemplo, teve um evento que nós fizemos o maior evento de hipnose do mundo, com 14.500 pessoas ao vivo, simultâneo, mais do que isso, simultâneo, que passa pela aula, são mais de 100 mil pessoas só em uma aula. Fora as outras aulas e fora todas as redes sociais e os vídeos que são postados todos os dias. Sonhos não nascem prontos. Eu quero trazer essa ideia. Muita gente fala, Romani, eu gostaria de encontrar o meu propósito de vida. O seu propósito de vida, ele não nasce pronto. Testa as coisas. Eu não preciso ter total clareza de qual o meu propósito. Romani, como eu descubro o meu propósito? Caminho os próximos 20 metros. Se eu pensasse em chegar aqui em Brasília, de verdade, eu não tenho muita noção assim de onde eu teria que virar ali exatamente. Se não tivesse a placa na estrada, eu teria me perdido. O que me faz saber que eu tenho que virar em determinado ponto? Ter caminhado os 20 metros anteriores, até chegar na placa que me mostra que Brasília vem para um lado. Então, eu não consigo caminhar uma caminhada de centenas de quilômetros, milhares de quilômetros, sem que eu comece com o primeiro passo, sem que eu caminhe os 20 metros para ver qual a próxima curva. Qual a próxima curva da sua jornada? Para descobrir ela, você tem que caminhar até ela. E aí, gostou do vídeo? Gostou de conhecer um pouquinho mais sobre a minha história, sobre o movimento transformacional, como ele nasceu? Essa causa de, por exemplo, coisas que não são ensinadas na escola, as questões emocionais, o quanto isso é importante e isso que nós falamos dentro do movimento transformacional, entender mais sobre o ser humano, como o cérebro funciona, aprender a fazer dinheiro, gestão das emoções, um monte de coisas que às vezes a gente não aprende na escola. Se você tiver mais interesse nesses temas, aqui na descrição eu deixei um link para você conhecer mais sobre o movimento transformacional, quem sabe fazer parte da nossa família, parceiros de missão, membros do movimento. E se você quiser também, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal agora, deixar o seu gostei nesse vídeo. Essa é uma forma também de você receber mais conteúdos. Toda semana eu coloco conteúdos aqui no YouTube, às segundas-feiras e às quartas-feiras. Toda semana a gente está aqui com conteúdos novos, relevantes para você. Então já faz a sua inscrição, marca o sininho, deixa o gostei e quem sabe a gente se encontra lá dentro do movimento transformacional no próximo nível. Vai ser um prazer te ver lá. Grande abraço e vamos juntos nessa missão de fazer do mundo um lugar melhor. Grande abraço.